Amém. Glória a Deus. Pode passar esse envelope para o corredor aí do canto aí. Vamos recolher as ofertas. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Bom estarmos aqui na casa do Senhor na quarta-feira. Eu amo esse culto da fé. No meio da semana tem um tempo da gente adorar o Senhor, orar, receber uma palavra de ânimo, de fé. É muito bom estarmos juntos aqui. Eu fico feliz demais. É muito bom poder participar com os irmãos. Eu quero trazer uma reflexão nessa noite. Uma mensagem bem conhecida, uma passagem bíblica bem conhecida, mas pensando em algo que tem mexido muito no nosso coração, né? A gente tem visto aí toda a angústia da chuva, o que causou na mente de muita gente, e o desespero de muitas pessoas acaba, sem dúvida alguma, afetando o coração da gente também. Eu fiquei pensando das vezes que as coisas não dão certo, que nós nos sentimos fracassados por algum motivo, o quanto que isso abala a mente da gente, né? Quem já enfrentou algum tipo de fracasso ou frustração, quem já entregou a sua vida a um propósito, a um projeto e não deu certo, e depois de aquilo escorrer pelos dedos, o fracasso, a perda, a frustração, ela costuma dominar a mente da gente. E quando nossa mente está condicionada pelo fracasso, é difícil sair dessa posição. Muitas vezes eu tenho lidado com pessoas que não tem mais saída, e às vezes a saída está na frente da pessoa, mas ela não consegue perceber, porque a mente aceitou já o fracasso como uma única possibilidade. Eu quero pensar a história de uma mulher que teve todos os motivos para sentir isso, e como é que Deus tratou com ela. Eu espero que o Espírito Santo trate conosco também nessa história, amém? Vou ler 2 textos bíblicos. O primeiro está no Evangelho do Senhor Jesus segundo Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16. Evangelho do Senhor Jesus, segundo Marcos, capítulo 16. Eu vim sem minha água hoje. Se alguém conseguisse água para mim, se a garrafinha hoje. Está vindo aí. Obrigado, Jana. Falo Jana para não errar, mas é Janaína dessa vez, né? Sempre confundo Janaína com Janael, mas agora não erro mais, não. Eu falo Jana que não tem erro, né, Jana? Eu sei que você é Janaína já. Agora não erro mais, não. No começo era uma dificuldade. Quem era Janaína e Janael, eu falava Jana. Marcos 16, versículos 1 até o versículo 4. Depois a gente vai pular para João, capítulo 20, tá bom? Marcos 16, do 1 ao 4 primeiro. Vou ler na NVI, Nova Versão Internacional. Diz assim, Marcos 16, do 1 ao 4. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. No capítulo 20 de João, o Evangelho de João, está em Marcos, e passa aí Lucas, depois João, capítulo 20, a partir do versículo 10. João 20, 10 até o versículo 18. Evangelho do Senhor Jesus, segundo São João, capítulo 20, versículos 10 a 18. Como estamos sem tela aqui hoje, quem achou pode dizer amém? Quem não achou, fala assim, escola de ensino. É isso aí. Achar, João, capítulo 20. Fácil. Depois de Lucas. Amém? Versículo 10 em diante diz: os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse:
não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Essa é uma história bem interessante de alguém que, nesse dia, estava se sentindo frustrada, fracassada, sem nenhum tipo de esperança. Eu já senti isso algumas vezes na minha vida. Acho que você também já. Em algum momento da vida, em alguma circunstância, você diz: poxa, foi tudo em vão. Às vezes você entregou toda a tua energia para um projeto, você se preparou, você montou um negócio e fez o melhor que pôde, o negócio quebrou. Você começou um ministério, se dedicou o máximo que pôde, o ministério fracassou. Ou um casamento que acabou ruindo. Ou uma preparação para um concurso, ou para uma faculdade. Ou tantas outras coisas que acontecem na vida da gente, que a sensação que a gente tem de fracasso derruba a gente. Fracassar não é fácil. Mas uma coisa mais séria acontece com o fracasso, com as circunstâncias da vida que provocam desesperança em nós, e que nós ficamos surdos e cegos para qualquer movimento de Deus. E não conseguimos perceber Deus agindo entre nós. Então, muitas vezes eu enfrentei momentos assim, que eu não consegui perceber. A sensação é que Deus me abandonou. Onde é que está Deus nessa história? Essa é a história de Maria Madalena. Essa mulher foi uma mulher que teve uma vida muito angustiada. Ela era de Magdala, por isso Madalena, né? Maria de Magdala ou Madalena. E ela é conhecida na Bíblia por ter 7 espíritos demoníacos que dominavam a vida dela. A tradição e a história a colocou como uma prostituta. Pode ser, tem evidência total sobre isso, mas é uma hipótese plausível. O certo é que ela, sendo prostituta ou não, ela era possuída por 7 espíritos demoníacos. Então, quando o texto diz isso, é sinal que ela, Madalena, como ela era conhecida, ela era uma mulher que não tinha muitas amizades. Porque uma mulher endemoniada, uma mulher possuída por demônios, e manifestava demônios, a Bíblia fala de 7 espíritos malignos, dificilmente algum homem ia querer casar com ela. Ela não tinha muitos amigos. Ninguém queria dizer que eu sou amiga da Madalena, frequento o mesmo salão que ela, né? Ou a gente faz parte do mesmo grupo social, ninguém queria. Ela não ia à sinagoga, o lugar onde os judeus cultuavam no Shabat, sábado, porque ela, por ser possuída por espíritos malignos, não sei quais eram eles, se fosse prostituta mais séria ainda, ela não tinha acesso a lugares sagrados assim. Então era uma mulher que vivia sem perspectiva. Até que essa mulher encontra Jesus. Ela tem um encontro com Jesus, sua vida é transformada radicalmente. Então alguém que não tinha a menor perspectiva de vida passa a encontrar agora um propósito maior de vida, porque ela começa a seguir Jesus no começo do ministério de Jesus. Jesus rapidamente é muito conhecido em todo Israel. E ela fazia parte do grupo, como se fosse o pelotão de elite ali, né? Tinha os 12 apóstolos, e além dos 12 apóstolos, tinham os amigos mais chegados, os seguidores mais chegados. Maria Madalena fazia parte desse grupo. Ela, inclusive, é apontada como uma das mantenedoras do ministério de Jesus. Ela trabalhava, levantava recursos e ofertava para manter o ministério de Jesus. Então, quando Jesus começou a ficar muito conhecido, por exemplo, no episódio da multiplicação de pães e peixes, fala que havia 5.000 homens, fora mulheres e crianças, não sabemos quantos ao certo, mas com certeza mais de 5.000 pessoas. Madalena fazia parte do grupo, estava perto. É como aquela celebridade que você está no palco, você está no backstage, você está lá atrás, está no bastidor, aquela pessoa que tem acesso ao camarim do artista, sabe? Você agora tem uma esperança. Jesus era visto pelos judeus como Messias, né? E a expectativa de Messias, o enviado ou ungido, Cristo, que os judeus tinham, estava equivocada, porque a Bíblia deixou claro que o Messias sofreria. Ele morreria, inclusive. Mas foi dito para os judeus que, na verdade, o Messias viria para libertar Israel do Império Romano. Agora, essa mulher tinha muita expectativa na vida. Agora ela está do lado do cara que pode ser o novo rei de Israel. É o próximo homem importante de Israel. Esse cara vai
conquistar o Israel e eu vou estar junto, eu vou fazer parte da corte real. Agora, imagina a expectativa de vida que essa mulher tem. Até, talvez em casa, não sei, ela ouve a notícia, Jesus foi preso no Getsemane. Como assim foi preso? Foi preso, ele está sendo julgado agora, na madrugada, e Jesus é condenado. E numa sexta-feira terrível, a Bíblia diz que ela foi ao sepulcro. Perdão, ela foi ao Calvário. Ela viu Jesus crucificado. Ela viu aquele jovem cheio de vida, de energia, em quem ela depositou a esperança que seria o Messias, agora nu, pálido, sangrando até a morte, agonizando. Imagina como foi a cabeça dessa mulher. Depositei toda a minha esperança nesse Messias. E agora ele morreu. Era tudo a mentira. E na sexta-feira, tarde, sexta-feira por volta de 6 horas da tarde, acontece um fenômeno em Israel, que é o Shabat, que é o sábado. De 6 horas da tarde de sexta até 6 horas da tarde de sábado, os judeus não compram nada, não negociam. Então, na sexta-feira, antes de começar o sábado, ela vai junto com algumas mulheres, compra algumas especiarias. Para quê? Para embalsamar e perfumar o corpo de Jesus. Porque não tinha mais o que fazer. Jesus estava morto. Só restava agora passar um perfume no defunto. E às vezes a gente vive a vida até assim com Deus. A gente vai para o culto, mas só passar um perfume no defunto. A gente está ali, não vai mudar nada mesmo. Então vou para a igreja cantar umas musiquinhas lá. Quem canta seus males espanta. Vou ver uma pregaçãozinha lá, vou me animar um pouquinho, mas no fundo não vai mudar nada. Essa era a mente de Maria Madalena. Quando a gente está assim, a gente acaba se cercando de gente que parece que só aumenta mais a incredulidade, né? Porque ela foi sábado, bem cedo, de madrugada, né? Antes do domingo, aliás, antes do sol nascer, ainda era a madrugada de sábado para domingo, do primeiro dia da semana, ela vai, os perfumes que ela comprou no sábado, no final do Shabat, no sábado, 6 da tarde, depois das 6, ela comprou, sábado, domingo de madrugada, antes do sol nascer, ela vai para o sepulcro. E a conversa dela com as mulheres, né, é uma conversa interessante, porque essas mulheres, repito, fizeram parte, ela, Salomé, a Maria, mãe de Tiago, fizeram parte do grupo que andou mais perto de Jesus. Então elas ouviram várias vezes Jesus dizer: eu vou ser entregue na mão de malfeitores. Eu vou morrer e eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Mas em nenhum momento elas falavam assim: vamos lá, será que ele está vivo? Será que o que ele falou aconteceu? Pelo menos isso podia fazer parte da conversa, entende? Será que ele, quando a gente chegar lá, ele vai estar ressuscitado? Sei lá, ele falou tanto isso. Mas a única pergunta delas é o seguinte: como é que a gente vai mover a pedra? A única preocupação delas é: como é que a gente vai mover aquela pedra pesada? Porque era uma pedra, eu tive até diante uma pedra parecida com essa, eu tive a alegria de visitar lá, região perto de Israel, na Jordânia, lá uma pedra de sepulcro, que é muito grande, mas é muito grande, é uma pedra redonda, imensa, e de acordo com alguns historiadores, é preciso 20 homens para empurrar. Eu tenho que ser 20 homens fortes, se for 20 igual a mim, não consegue não. Então, e assim, a única preocupação é: como é que a gente vai mover essa pedra? Então, às vezes a gente está tão angustiado, a gente pensou assim: não tem mais saída, né? É só passar perfume no defunto. Quando elas entram ali, diz o texto que elas viram a pedra removida. Gente, isso aqui é muito sério, porque uma pedra ser removida, não era qualquer pedra, essa pedra foi colocada na frente do sepulcro e ela recebeu um selo romano. O selo romano era uma espécie de um brasão, e quem removesse aquela pedra estava condenado à morte. E havia uma guarda romana tomando conta. Então aquela pedra removida devia falar: opa, alguma coisa boa aconteceu. Mas elas só choraram, disseram: levaram o corpo de Jesus. Você entende que a sua mente está condicionada ao fracasso? Nem as pedras que se movem te falam alguma coisa. Eu já passei muita fase muito difícil na minha vida. E às vezes Deus move pedras pequenas para dizer: eu estou aqui, filho. E você não consegue enxergar. São detalhes pequenos, às vezes é alguém que te dá uma palavra, alguém que te abraça durante o culto. Eu lembro de uma vez, história antiga, eu e Patrícia éramos recém-casados, uma daquelas fases bem difíceis nossas. É tão legal isso que eu nunca esqueci esse momento. Estava dentro de um ônibus e estávamos indo em direção ao bairro do Rancho Novo, ali em Nova Iguaçu. E teve um momento, aquela fase muito difícil,
só passando perfume do defunto, ele estava só, sabe, ia para o culto só poder embalsamar o defunto. Eu não tinha mais esperança. E aí eu lembro que uma hora a gente falou assim, será que Deus esqueceu da gente? Exatamente essa frase. Um olhou para o outro, será que Deus esqueceu da gente? Porque estava tudo tão difícil. Não vinha, não aparecia emprego, a gente no sufoco, todo endividado, sem expectativa. E nós falamos um pouco, será que Deus esqueceu da gente? Parece que Deus esqueceu da gente. Acabamos de falar isso, o ônibus virou assim, tinha um muro, que alguém tinha acabado de pintar, branco, escreveu bem grande assim, ó, calma, Deus não esqueceu de você. É só coincidência. Quando você está amargurado, você pensa que é isso. Mas quando você começa a ter esperança, isso é uma pedra removendo. Sabe aquele amigo que liga, na hora que você, pensei em você hoje, liguei só para orar por você. Deus falou alguma coisa com ele. A gente não consegue imaginar, Deus está movendo pedra na sua vida, você crê nisso? São pequenos sinais. Aquele dinheiro que aparece de repente na conta, é aquele escape que aparece de repente, aquele amigo que chega, quantas vezes na hora mais difícil da nossa vida, já acontece aqui algumas vezes, desempregado, e amigos iam na minha casa me visitar, e iam embora, quando abri o armário do banheiro, estava lá R$10, R$20. Não resolvia a minha vida toda, mas era uma pedra se movendo, sabe? Às vezes você liga o rádio, naquela hora vem aquela música específica. Você consegue entender isso? Tem pequenas pedras se movendo na sua vida todo dia, amém? Mas quando a mente está condicionada pelo fracasso, é só coincidência. A coisa tá quando a coisa é difícil, eu lembro que uma vez a gente estava... Eu contei essa história aqui, né? Uma vez que eu estava muito ruim nessa fase difícil com a Patrícia, nós morávamos no Cobrex, eu saí para a igreja no K11, onde nós pastoreávamos, e aquele dia foi terrível, porque nós olhamos no armário, só tinha um pouquinho de café, porque café não pode faltar, pelo amor de Deus, né? Tinha um pouquinho de café lá, e não tinha mais nada na despensa, e ela falou, você vai para o culto? A Patrícia, uma menina, né, nessa época, quando o Aleph nasceu, a Patrícia tinha 22 anos, né? E 23 anos, e a Aleph já está com uns 2 aninhos ali, ela estava com seus 25 anos, mais ou menos. Não menos que isso, 25, 24 anos, cheio de crise financeira, desempregado, e eu ia para a igreja naquele dia, ela falou assim, você acha que você é a reencarnação de Jó? Você vai ter que sofrer tudo para... Eu falei, eu tenho que ir. Ela nem sabia que naquele dia nem da passagem eu tinha, né? Então eu fui do Cobrex até o K11 a pé, uns 10 quilômetros. Aquele dia foi muito difícil, porque eu saí muito amargurado, e Satanás dizia para mim, acabou para você, cara, você é uma vergonha para a sua família. Já ouviram contar isso aqui? Mas só para alguém pode não ter ouvido. E eu tinha 28 anos de idade, né? Tinha acabado de sair de um emprego muito bom, ganhava muito bem. Quando eu comecei a pastorear, estava desempregado. E eu, quando passei ali no viaduto da posse, foi a única vez na minha vida que por muito pouco Satanás ceifou a minha vida. Eu parei em cima do viaduto, coloquei a mão no antigo viaduto da posse, que é o mais bonitinho, e o diabo dizia, se joga daí, cara, você é uma vergonha para sua família, uma vergonha para sua esposa. Uma mulher nova, bonita, se você morrer, ela tem uma vida nova pela frente. É assim que Deus faz com você, tira você do emprego que você tinha para você ficar passando necessidade agora e aperto. Foi muito difícil. E aquele dia era um culto de terça-feira à noite, que era a campanha da prosperidade, acredita, né? Campanha da prosperidade. Aí teve que fazer muita campanha nessa época. Eu fui. Cheguei na igreja muito mal. Quando eu chego na igreja, uma Jovelina, né? Falecida, saudosa Jovelina, mãe do diácono Messias, falou, pastor, passou uma pessoa com a Kombi, deixou um negócio para o senhor. E a gente tinha comida há uns 2 meses. Mas você acha que eu fiquei feliz? E a pedra se moveu. Sabe o que eu falei? Agora vai ser assim? Vou ficar dependendo da caridade alheia? É assim que a gente se vive? Ficar dependendo da cesta básica para mim? Gente, a gente está amargurado, não tem jeito. Teve um dia que parece loucura. O pastor Samuel, com um amigo muito querido nosso, na fase mais difícil, a gente morando num terraço, não podia pagar aluguel. O Samuel morava em Resende. Esse cara um dia, vindo de Xerém em direção a Resende, disse que quando chegou ali no motel medieval, ali na Dutra, ele sentiu de entrar, porque ele sabia que a gente morava no Cobrex, entrar atrás da gente. Ele não sabia nada, a gente tinha mudado, ele soube que estava morando no terraço, ele chegou lá, o que está acontecendo aqui? E trouxe uma palavra para nós, e a Patrícia falou assim, você falou para ele quem estava aqui? Eu não falei, não, amor. Você entregou tudo para ele? Não entreguei nada, não. Porque quando você está amargurado, até as pedras que se movem parecem maldição para você. Mas eu quero que você faça um pequeno exercício de lembrança e lembre quantas pedras se moveram esses dias para a sua vida. Amém? Maria Madalena não percebeu isso. Ela continuou chorando. Depois ela vai,
até os apóstolos, ela conta a história, os apóstolos vão para lá, vem um sepulcro vazio, mas acham que roubaram o corpo de Jesus e ficam apavorados e todos voltam para casa, mas Maria Madalena fica no sepulcro, ainda chorando muito. E ela decide dar mais uma olhada no sepulcro. Eu vou olhar de novo. Sabe que ela vê 2 anjos, um na cabeceira e outro no pé do sepulcro. A Bíblia fala em outros textos que eram anjos que pareciam relâmpagos resplandecentes. Não é anjinho, era anjão mesmo. Sabe o que ela fala para os anjos? Foi vocês que roubaram o corpo de Jesus? Você entende? Deus envia anjos às vezes, e nem assim você está ouvindo. Esses anjos muitas vezes são esses anjos que eu acabei de contar aqui, que chegam na sua casa de repente, amigos que vão te abraçar, gente que não vai ganhar nada com isso, mas passa a noite contigo só para chorar junto com você. São anjos que Deus envia para a sua vida. Mas quando a sua mente está pensando no fracasso, não adianta, nem isso você consegue enxergar. E aí, os anjos vão embora, ela permanece chorando no sepulcro. Aí Jesus aparece para ela. O próprio Jesus. Em pé diante dela. E ela pensa que é o jardineiro. Você é o jardineiro? Você roubou o corpo de Jesus? Ouviu quem roubou? Ele fala, por que você está chorando, mulher? Por que levaram o corpo do meu mestre? Nem a palavra de Jesus, às vezes, consegue tocar seu coração. Mas aí Jesus faz uma coisa muito preciosa. Quando ela está chorando, ele fala, Maria. Ele a chamou pelo nome. Maria. Quando ele falou, Maria. Você já ouviu essa voz alguma vez? No teu coração? Quando ele te chama pelo nome? Quando ele fala pessoalmente com você? Eu já ouvi essa voz algumas vezes. Não com uma voz audível, como essa que estou falando. Aqui dentro. Ele falou Maria. Ele falou Maria. Ela para. Aquela voz foi até o espírito de Maria. Ela falou, eu sei quem me chamou de Maria um dia. Não me chamou de Madalena, nem da endemoniada, nem a prostituta, nem a problemática, nem a fracassada. Me chamou Maria. Ele conhece o meu nome. Ela já se volta dizendo, mestre. Se por acaso as pedras que Deus tem movido durante a semana na tua vida não têm sensibilizado você. Se os anjos que Deus enviou são os amigos, muitas vezes, que tocam a sua vida, até anjos mesmo, seres celestiais que vieram tocar você, não tocam você. Se o próprio Jesus, na palavra, porque Ele é a palavra, dos cultos, das mensagens que vêm, não consegue tocar você, eu quero declarar para você que hoje o Espírito Santo quer te chamar pelo nome. E é precioso saber que Ele nos conhece pelo nome. Isso é uma das coisas mais preciosas que existe. Um pai que nos conhece pelo nome. Não nos chama de escravos, nem de cavalo. Nos chama pelo nome. Uma vez que a gente esteve no Egito, participando de uma conferência com a igreja perseguida, e um irmão que era muçulmano se converteu. E no Islã, Deus, né, o Alá, que Alá é a mesma coisa que Deus, foi tranquilo. Alá não é outro Deus, não. A palavra Alá quer dizer Deus. Um Deus para eles, severo, é duro. Esse irmão chorando falou, gente, quando eu entendi que Ele é meu pai, Ele me conhece por nome, ele falou, por que vocês do Ocidente, da Igreja Livre, não choram quando pensam nisso? Ele nos conhece por nome. O Deus Criador do Universo, que controla as galáxias, te conhece por nome. Te chama pelo teu nome. Conhece o teu problema na intimidade. Quando ele falou Maria, em oração sincera, enquanto eu brevemente lembrei desse texto essa tarde, quando eu pensava na breve reflexão dessa noite, eu falei, Deus, tem tanta gente que está precisando que o Senhor chame ele pelo nome. Chame pelo nome, por favor. Eu sei que o Espírito Santo está chamando alguns aqui pelo nome, dizendo Maria, João, Antônia, Pedro, Márcio, qualquer que seja o nome. Está te chamando pelo nome, dizendo, eu conheço a sua história. Maria se vira, Rabone, quer dizer mestre, e quando ela vai tocar, ele fala, não toque em mim.
porque eu ainda vou para o meu Pai. Ele fala, não toque em mim. Algo interessante aqui. Ele está dizendo, Maria, acabou o tempo. Você precisava da minha presença física. Eu já pensei algumas vezes, puxa, que privilégio foi aqueles que andaram com Jesus. Já pensou isso? Que me deram ter nascido naquele tempo. Pedro, João, Maria, Madalena, ter andado com ele. Foi um tempo precioso. Vou te falar uma coisa contigo. Esse nosso tempo ainda é mais sublime. Vou explicar por quê. Naquele tempo eles dependiam da presença física de Jesus. Jesus dormiu no barquinho de quase a fundo. Jesus ficava em cima da montanha de quase a fundo. Eles dependiam da presença física de Jesus. Agora, quando ele fala, eu vou para o meu Pai, sabe por quê? Ele enviaria o Consolador. E agora o Espírito Santo não estaria só conosco. Ele vai habitar em nós. Sabe o que isso quer dizer? Aquele que te chama pelo nome, te chama em qualquer lugar. Eu já perilotado. Você está no balanço do trem, ele está ali. Você está chorando de madrugada na cama, enquanto seu esposo está do lado roncando e você chora sozinho no travesseiro, ele está ali. Quando você já perdeu o esposo e está sozinha na sua casa lamentando a dor, ele está ali. As suas lágrimas estão misturadas com o detergente que lava a louça depois do almoço, ele está ali. Você entende o que eu estou falando? O Espírito Santo habita em você agora. Ele te conhece por nome. Então, se os milagres não tocaram você, se as pedras não movidas não tocaram você, se os anjos que Deus enviou não tocaram você, se nem a palavra tocou você, permita que o Espírito Santo que habita em você te chame pelo nome. E aí a Madalena, que começa a história, desesperada, desesperançada, fracassada, se torna a primeira pessoa que viu Jesus ressurreto. E a primeira pessoa que pregou da ressurreição. O apóstolo Paulo viria dizer um tempo depois que se Cristo não houvesse ressuscitado, a nossa pregação seria em vão. Então a pregação cristã só tem sentido por causa da ressurreição. Sabe quem foi a primeira pessoa que pregou, ele está vivo, eu vivo? Uma mulher que foi uma prostituta talvez. O Espírito Santo encontra em nosso coração espaço para falar conosco. Nós podemos sair do lugar de maior desespero para ser um pregador do Evangelho com autoridade. A minha oração sincera nessa noite é que o Espírito Santo alcance seu coração. Eu quero orar por você nessa hora. Queria que todos ficassem em pé. Se você, assim como Maria, está se sentindo fracassado, sem esperança, sem expectativa, frustrado. Se você não tem conseguido ver o movimento das pedras que se movem em seu favor, se você não tem conseguido notar os anjos de Deus atuando na sua vida, intercessores, discipuladores, amigos que choram contigo, se você não tem conseguido nem mesmo ser tocado pela palavra de Jesus, nos cultos aqui, mas se hoje o Espírito Santo te chamou pelo nome, assim como Maria fez, vá até Ele. Eu quero chamar você que hoje foi chamado pelo nome, pelo Espírito Santo. Quero orar por você. Você pode vir aqui à frente. Você diz, eu preciso que Ele me toque. Porque hoje Ele me chamou pelo nome. Eu não vou mais fugir desse encontro. Não vou mais fugir dessa presença. Vamos orar nessa hora. Vem aqui à frente. Por que vir à frente é importante? Porque é um movimento. O que Satanás mais faz com a gente no desespero é travar a gente. Cravar Maria ali no sepulcro, chorando o tempo inteiro, sem sair do lugar. Você entende? Ela foi para lá, as amigas foram embora, ela ficou. Os apóstolos foram embora, ela ficou. Os anjos foram embora, ela ficou. Porque ela estava desesperada, querendo uma posição na hora da sua dor. Até que o Senhor a chamou pelo nome e ela saiu dali para pregar da ressurreição. Esse movimento de vir aqui e dizer, Senhor, eu não vou ficar parado nesse lugar da dor. Esse lugar da dor não vai me definir, Senhor. Está doendo muito. É difícil entender. Mas a tua voz, me chamando pelo nome, é mais poderosa do que a minha dor. Vamos orar nessa hora. Se nós pudéssemos ter um intercessor para cada pessoa aqui, será que a gente consegue? Quem está lá atrás, que é intercessor, Marcão, que é líder, Heber, vamos lá, gente. Fernanda. Mesmo na nossa dor, a gente pode curar os outros. Então vem para cá todo mundo. Você que pode tocar alguém aqui, para ninguém ficar sozinho nessa hora. Que o toque desse irmão seja como o toque de Jesus e Maria. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, eu peço que o Senhor toque
em cada pessoa que está aqui nessa noite, Deus. Cada irmão que veio para cá, Jesus. O Senhor sabe qual a dor que cada um está vivendo. A frustração, o sentimento de desespero, de fracasso na família, nos sonhos pessoais, no ministério, dores emocionais que só o Senhor conhece. Eu sei que o Senhor não desamparou esse irmão. Eu sei que o Senhor tem movido pedras, mas ele não consegue perceber as pedras se movendo. Talvez aqui o Senhor tenha feito ele lembrar de algumas pedras que o Senhor moveu esses dias. O Senhor tem enviado anjos, pessoas amigas, que estão chorando com eles, abraçando. E às vezes até mesmo anjos celestiais, em sonhos, em revelações. O Senhor tem falado através da palavra do Cristo, o Verbo vivo. Mas nada disso conseguiu demover esse irmão do lugar da sua dor e do fracasso. Até que, assim como Maria, o Senhor o chamou por nome. E ele veio até aqui. Então, Espírito Santo, eu te peço, em nome de Jesus, toca no coração desse irmão e dessa irmã, para que ele saia daqui não mais como quem está fracassado, mas como quem pode dizer: o Senhor está vivo e eu vi hoje. Ele vive e falou comigo hoje. Ele vive e eu vi e Ele falou comigo. Que o Senhor restaure a força desse irmão, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir o Senhor pela sua palavra. Você que na frente dá um abraço bem carinhoso nessa pessoa por quem você orou agora. E que o Espírito Santo renove nossa fé e nossa esperança. Amém, Senhor. Bendito é o teu nome, Jesus. Bendito é o teu nome, Senhor. Bendito é o teu nome, Espírito Santo. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Nós nos rendemos à tua presença nessa noite, Senhor. Como aqueles que querem ouvir o teu chamado, como o Senhor chamou Maria. O Senhor está nos chamando de volta, Senhor. Oh, Espírito Santo. Queria pedir à igreja que fechasse os olhos mais uns instantes. E eu queria fazer um convite a você. Talvez você entrou nesse lugar e você não pertence a nenhuma igreja evangélica. Você nunca tomou uma decisão por Jesus. Nunca disse: sim, eu quero aceitar Jesus. Eu quero ter Jesus na minha vida todos os dias. Eu quero fazer parte de uma comunidade de fé. Ou talvez você já fez isso há muito tempo atrás e você sabe que precisa voltar para casa. Você dizer: Senhor, me aceita de volta, eu quero estar contigo. Senhor, eu quero dar esse passo publicamente e dizer: eu quero estar com Jesus. Eu ouvi Ele me chamando nessa noite e eu quero dizer sim ao chamado do Senhor. Se você entrou por essas portas e nunca tomou uma decisão de aceitar Jesus, de receber Jesus na sua vida, ou se você já fez isso há muito tempo e sabe que precisa retornar à casa do Pai, a uma família de fé, por favor, estenda as mãos, eu quero orar por você. Se você é essa pessoa que recebeu esse convite, que ouviu o chamado do Espírito Santo, levante uma das suas mãos para que eu possa orar por você. Está tendo uma chance de dizer sim para o Senhor agora. E eu não vou insistir. O Espírito Santo está te dando uma oportunidade. E que Ele te conceda outras. Em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, nós temos por hábito uma urna com pedidos de oração. Essa urna, ela fica na nossa sala de oração. Você, quando chegar à nossa igreja, pode se dirigir a essa sala que fica aqui do meu lado direito, sala de oração, depositar o seu pedido, e o ministério de intercessão da igreja está sempre orando pelos pedidos. Mas nós combinamos com o pastor Wellington, que é o líder da intercessão, que sempre na última quarta-feira do mês vamos orar aqui, juntos pelos pedidos. Então ele trouxe aqui a urna. Se você depositou o seu pedido de oração, ele está aqui, também em caderno, onde a gente escreve o nome de pessoas. Quero chamar o ministério de intercessão aqui na frente. Quem está aqui, que é do MIB, vem para cá junto do pastor Wellington. E quero pedir à igreja que estenda as mãos para cá. O pastor Wellington vai orar pelos pedidos de oração e possamos orar juntos, amém? Estenda as suas mãos. Estenda as mãos para cá, meu irmão. Ó Pai, debaixo dessa palavra que foi ministrada nessa noite para nós, nós queremos
que os problemas que chegam na nossa vida, que muitas das vezes as pedras que são movidas e nós não percebemos, juntamente com a tua igreja, interceder por cada pedido, fotografia, exames, processos, pedidos de cura, de libertação, cada pedido que o Senhor conhece, cada um deles que foi colocado nessa urna ou nesses cadernos, Senhor. Que a tua manifestação da cura, do milagre, Senhor, que os teus filhos tanto almejam. Nós pedimos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que cada pedra que foi movida e talvez não percebida, que essa manifestação hoje seja capaz dessa pessoa entender que muitas das vezes o problema que chegou na vida dela, que a pedra se moveu e ela não percebeu, e que ela possa tomar posse desse milagre hoje, Pai, que foi conquistado na cruz do Calvário, que a tua palavra diz que o Senhor levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Nós tomamos posse dessa palavra nesta noite, e entregamos cada pedido de oração nessa noite nas tuas mãos, certo que o Senhor vai responder e certo que o milagre vai ser estabelecido segundo a tua vontade e o teu querer, Pai. Assim oramos em o nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Graças a Deus. Bom, tem alguns rostinhos aqui que eu não conheço. Pode ser que você já me conheça, mas eu não conheço ainda. Então eu vou fazer uma pergunta. Alguém nos visitando hoje aqui pela primeira vez, numa quarta-feira? Ó, temos um casal abençoado aqui. Mais alguém? Quarta-feira, primeira vez? Não? Cumprimento esse casal. Vocês sejam muito bem-vindos, meus irmãos. Vocês estão em casa, viu a família de vocês. Vocês vão receber um presente nosso aqui, da nossa igreja. A irmã está trazendo, tá? Uma lembrança nossa. Voltem sempre, tá? Toda quarta-feira a gente está aqui, 7h30 da noite. E aos domingos, 10 da manhã, né, gente? 9 horas a classe de ensino. Domingo, 10 da manhã, o nosso culto de celebração. Quero lembrar você que nesse domingo é dia 1º de março. Então é Santa Ceia do Senhor. E não no outro, gente, desculpa. Ainda não é 1º de março, eu estou com muita pressa. Ah, perdão, a ceia vai ser no segundo domingo. É 1º de março mesmo, então não estou tão doido assim ainda. É que nesse domingo a gente vai anunciar uma coisa legal para vocês, que eu vou contar em primeira mão aqui na quarta-feira. Vou anunciar antes, então, para vocês aqui. Não temos data show hoje, então eu vou anunciar sem a mídia mesmo. Em abril teremos um musical de Páscoa na nossa igreja. Você pode dar um glória a Deus aí? Vamos celebrar a Páscoa em grande estilo, com um espetáculo aqui. Vai ter teatro, vai ter dança, vai ter música. No dia 5 de abril, estaremos aqui pela manhã, apresentando um musical de Páscoa. E eu estou muito envolvido nisso, e a Rede Conectados está organizando. Então eu estou já com a cabeça já, gente. Ensaio, 3 vezes por semana. Para sair esse musical de Páscoa, vai sair. Então já coloque na sua agenda, dia 5 de abril, você tem que estar aqui, né, para assistir o musical. E já esteja orando por nós, que a batalha é grande. Mas venceremos, em nome de Jesus. Estaremos juntos aqui no dia 5, celebrando a Páscoa de manhã e à noite. Olha aí, domingo de manhã para nós da família, e domingo à noite teremos a segunda sessão num culto evangelístico de Páscoa, em nome de Jesus, celebrando a ressurreição. Então já comece a orar por nós, porque tem sido um tempo de lutas, mas teremos a vitória, em nome de Jesus. Amém? Vamos encerrar. Pastor Wellington, vem cá rapidinho, volta aqui, para liberar a gente debaixo da bênção apostólica. É um atleta, ele vem correndo, ele é atleta, ele corre 10 quilômetros. Domingo vem aqui, hein, gente? 10 da manhã, você que vem na quarta, venha também aos domingos, estaremos juntos. E quarta-feira que vem, por favor, retorne 7h30 da noite. Traga alguém com você para receber a palavra, amém? Amém. Feche seus olhos. Pai querido, nós queremos te agradecer por esse culto maravilhoso, por essa palavra que veio ao nosso encontro. Agora te pedimos que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, nos guarda no caminho. Ó Pai, queremos te agradecer por esse privilégio de estarmos aqui. E que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolação divina e Espírito Santo seja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Que todos digam amém. Uma boa noite, meu irmão, que Deus te abençoe. Tenha uma noite de bênção.